Esse seminário, em boa hora, Maurílio, rende uma grande homenagem ao professor Paulo Neves Carvalho. E não sem mérito. O professor Paulo Neves Carvalho, para todos aqueles que tiveram a oportunidade, a glória de conhecer o professor Paulo Neves Carvalho, foram influenciados pelo seu pensamento. Ele gostava muito de falar das ideias, né? Campo das ideias. Poucas coisas resistem a uma grande ideia, dizia ele. O professor Paulo Neves Carvalho, em 2003, julho de 2003, eu fui convidado para poder palestrar no Tribunal de Contas. Aliás, essa que é a última palestra que ele proferiu na vida dele. Essa palestra foi em setembro de 2003, num projeto Gente que Conta, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu o convidei, ele foi falar uma palestra sobre o direito administrativo contemporâneo. E, ao terminar de fazer o convite, o professor Paulo Neves pegou no meu braço e me disse o seguinte: acabei de aceitar, vou lá, vou fazer a palestra sobre o direito administrativo contemporâneo para você, sem problema nenhum. Agora você vai participar de um projeto. Ele estava com 84 anos de idade. Agora você vai participar comigo de um novo projeto que eu estou criando. O que é, professor? Nós já percorremos esse estado inúmeras vezes, e o Maurílio é testemunha disso, percorreu junto com a gente, diversas cidades do nosso estado, para ministrar palestras para prefeitos, vereadores, agentes públicos e políticos em geral. Olha, Márcio, chegou a hora que a gente precisa trabalhar, não parar com isso, mas a gente precisa trabalhar agora, ensinar a lideranças comunitárias a controlar o poder público. Controle democrático. Essa ideia do Paulo Neves Carvalho foi um negócio interessantíssimo. Ele passou uma hora discorrendo comigo sobre a importância do controle democrático. E não foi sem razão que esse foi o tema da minha dissertação de mestrado. Foi com a ideia do professor Paulo Neves Carvalho. Aliás, eu sou devedor do professor Paulo Neves Carvalho em inúmeras questões importantes que aconteceram na minha vida. Como nós temos um pouquinho mais de tempo, que um dos palestrantes não pôde estar aqui, eu vou contar só um relato rápido aqui. Quando eu estava cursando, estava no terceiro período da faculdade de Direito, um dia saí cheguei um pouco mais cedo na faculdade, e encontro lá de fora da faculdade o professor Paulo Neves Carvalho. Ele me convida para ir para a sala dele na congregação. Cheguei lá, papo vai, papo vem, o professor Paulo Neves pergunta, pelo menos para mim era assim, sem grandes propósitos: que ano você vai formar? Eu nem lembrava. Eu não sabia, eu não ingressei, vou formar, 89. Vou formar em 89. Ele parou. Que ano fabuloso. Pensei comigo. O que tem 89 de especial, né? Aí o professor Paulo Neves começa. Em 89, a humanidade vai estar comemorando 200 anos da Revolução Francesa. De fato, né? Importante. O Brasil vai estar comemorando 200 anos de Confidência Mineira. Não é que o 89 é importante mesmo? Aí eu achei que tinha parado. E o Brasil vai estar comemorando 100 anos de República. Eu falei, porra, um ano é importante mesmo. E ele começa a falar dos ideais da Revolução Francesa. Começa a falar de D'Alembert, de Diderot, Rousseau, e aquilo começa a encher minha cabeça com esses elementos, né, estruturadores da Revolução Francesa. Dei um horário para começar a minha aula, desci, tchau, professor, eu desci. Eu não tive cabeça para assistir aula, coisa nenhuma. Peguei um papel e comecei a rascunhar tudo aquilo que ele havia falado comigo. E eu acabei sendo o orador da minha turma de Direito, tendo como tema as ideias do professor Paulo Neves Carvalho. E isso é muito importante, porque eu acho que uma das funções do mestre é exatamente isso, né? Plantar sementes na cabeça de cada um de nós, na mente de cada um de nós, para que ela possa prosperar e frutificar. Então, eu acho que nós todos somos devedores dos Paulo Neves Carvalho, precisamos passar essa mensagem dele, esses ideais do professor Paulo Neves Carvalho. Tem inúmeras outras passagens fantásticas, mas que o tempo não nos permite trabalhar. Então, o fenômeno do controle democrático surge na concepção de diversos tribunais de contas do país a partir dessa ideia de que a sociedade precisa aprender a controlar o aparelho estatal. Então, nós vamos começar a trabalhar o quê? A estrutura da representação em consonância, campeando conjuntamente com a participação. Um não afasta o outro. Por exemplo, tribunais de contas que se inserem nesse contexto não vão abdicar e não podem abdicar das suas competências constitucionais.
Eles vão criar uma porosidade, vão criar uma estrutura de se tornarem permeáveis a ponto da sociedade poder participar do processo de controle. E esse processo de controle, gente, é que vai redundar naquilo que se espera de um Estado responsável. Nós precisamos entender que esse Estado responsável, ele exige uma série de novas posições e o afastamento de várias coisas do passado. Existe uma frase, uma obra de Shakespeare, que cita Marco Antônio nos funerais de César. Ele fala: eu não vim aqui para velar César, eu vim aqui para sepultar César. O Estado responsável precisa comparecer à nova ordem jurídica, à nova ordem legal, para sepultar os Césares do passado e voltar o seu olhar atento às novas técnicas de gestão e de controle consentâneas com o mundo presente, com o tempo presente. Nós precisamos estar com a nossa mente alargada para perceber que estamos vivendo outros momentos e que a sociedade brasileira está cobrando de cada um de nós. Câmaras municipais, executivo, tribunais de contas, legislativo, estadual, federal, de todas as organizações, de todas as instituições públicas, uma nova postura, uma nova resposta aos reclamos de cidadania, aos requerimentos de cidadania. Nós precisamos estar atentos a isso. E os tribunais de contas já começaram a perceber isso. Sempre tardiamente, não os tribunais de contas, a administração pública brasileira. Porque isso é fenômeno que ocorre há séculos nos países de capitalismo central mais avançados, já acumularam, mais e talvez melhores experiências democráticas. Está nos faltar ainda aqui no Brasil âncora democrática. Essa é uma palavra que a gente fala muito de democracia, mas se vivencia muito pouco no nosso país. E isso nós precisamos começar, Chico Xavier já dizia isso, Se nós não podemos voltar atrás para começar de novo, nós podemos pelo menos começar agora e fazer um novo final. Nós precisamos começar. E os tribunais de contas iniciaram, olha que é recente, hein? É de 2004 para cá esse fenômeno. Os tribunais de contas do Brasil começaram a se abrir uma perspectiva democrática, onde eles passam a ouvir a cidadania, a população, e passam a atuar. Esses tribunais que estão elencados aqui trabalham através das controladorias. Criaram as controladorias e, através delas, eles estão desenvolvendo mecanismos de participação da sociedade. O TCU desenvolveu um convênio com o PNUD. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É um programa onde busca financiar projetos para a construção não só de melhores técnicas de controle, como também de inserção da sociedade. Isso é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. A Corte de Contas francesa, muito antes do fenômeno da internet, já abria canais de comunicação com a sociedade. Participar, seja para denunciar ou ajudar na contribuição do controle da administração. Nós vamos contar de alguns casos para vocês. E esses tribunais de contas de cá fazem isso via integração direta com a sociedade. Nós temos o Tribunal de Contas da Bahia, criado em 2004, que é através da sua ouvidoria. Nós temos um projeto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que chama Fiscalizando com o TCE, sem falsa modéstia. Eu afirmo, eu fiz uma pesquisa em todos os tribunais de contas do Brasil, eu afirmo que esse é o melhor projeto que nós temos. Melhor projeto? Em termos de projeto, sim. Você tem uma estrutura, que entra no nosso site. Quem entrar no site do tribunal, tce.mg.gov.br, vai ter acesso ao ícone do projeto Fiscalizando o TCE. Lá você vai ter acesso a todas as informações relacionadas com as finanças públicas do ente municipal, seja Câmara Municipal ou Executivo, e ainda das contas do governo do Estado de Minas Gerais. Mas não basta isso, não. Essa informação, ela está disponibilizada através... Se você, por exemplo, é uma pessoa iniciada em finanças públicas, você vai ter acesso a informações muito mais consistentes. Se você não é leigo, está querendo tomar o primeiro contato com essas informações, também estão disponíveis. Porque nós tivemos uma preocupação de que esse projeto tivesse uma linguagem acessível a qualquer cidadão. Mas mais do que isso, suponhamos que
Montes Claros, terra que é muito cara, terra, para fazer mais uma vez uma referência à nossa professora Carmen Lúcia Torres Rocha, suponhamos que um cidadão sai da sua casa e vê uma obra que está sendo realizada de canalização, de córrego na porta da sua casa. Vê lá a placa, licitação, número tal, obra tal, valor de tanto. Ele entra no site do Tribunal de Contas, ele vai ter acesso àquela obra, quem foi a licitante vencedora, qual o valor, quais os aditamentos desse contrato, quais parcelas já foram pagas e quando foram pagas. Mais proximamente, o projeto básico e executivo estarão disponibilizados também para o cidadão, para que você possa checar uma coisa com a outra. Imagina, Montes Claros está a quantos quilômetros do Brasil? Mais quase 400 tantos. É muito mais fácil para quem está lá saber se é verdadeira a informação que está no site do Tribunal de Contas, está vendo a obra acontecer lá, a execução da obra, do que nós. Então, ele pode, através de 3 canais que foram criados, através de telefone, caixa postal ou e-mail, dizer ao Tribunal de Contas, olha, essa obra decorrente dessa licitação, tal, aqui em Montes Claros, não está correta por causa disso. Enfim, você ajuda neste processo de controle da administração. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina criou um projeto chamado TCE Cidadão, onde ele tem retransmissão pelo SBT em Santa Catarina em rede aberta de televisão, no sistema broadcasting. Toda a população pode ter acesso, não quer cabo não, é sinal aberto, disponibilizado para toda a população do Estado de Santa Catarina. Eles fizeram ainda uma parceria com uma ONG chamada Transparência Internacional, com a sua representação no Brasil, que é a Transparência Brasil, onde se procura fazer o quê? Onde se procura dar certificação dos atos dos tribunais de contas. Nós estamos além, né, da satisfação que a população espera de cada um de nós, não. Então é importante que nós busquemos legitimação dos nossos atos. E isso é absolutamente fundamental, pelo menos no Estado Democrático de Direito, é essencial. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2005, também com o projeto Cidadãos Zelando para a Sociedade, o Tribunal de Contas do Mato Grosso, via ouvidoria. Eles têm uma estrutura na internet também, mas é fraca. Você tem que baixar um programa, é complicadíssimo. Você tem um manual de consulta que você tem que fazer, uma série de passos. O nosso NPCC, ele é muito mais interativo, ele é infinitamente mais interativo. É muito fácil navegar nesse projeto. E o do Paraná, no final das contas, sobre todos os cidadãos. Paraná avança a passos largos. Paraná vem incentivando e apoiando a administração pública municipal e estadual a realizar audiências públicas de toda a ordem, principalmente orçamentária, para que possa o cidadão participar, né, da alocação dos recursos públicos, sabidamente escassos, e o número de demandas para a utilização desses recursos sempre crescente. Como é que você faz? Discute isso em audiências públicas orçamentárias. A LRF, ela trouxe um mecanismo novo, uma dimensão nova dentro dessa concepção toda. E ela incentiva, através de alguns conselhos, a participação da sociedade. Sejam eles os conselhos de gestão fiscal, no incentivo à realização de audiências públicas para discussão, votação e decisão sobre os planos orçamentários, todos eles. Desde 2003, Belo Horizonte vem realizando, a todos os anos, a discussão sobre os seus planos orçamentários. É interessantíssimo participar de tudo isso. E a questão do orçamento participativo, que na realidade foi alargado no conceito da LRF para uma concepção sobre audiências públicas, na realidade, hoje, tem um cientista político aqui de Belo Horizonte chamado Leonardo Avritzer, uma das grandes autoridades, escreve constantemente na Folha de São Paulo, convidado para dar palestras internacionais permanentemente. Ele é uma das maiores autoridades brasileiras sobre a discussão em torno de orçamento participativo. Eu peguei um estudo dele recentemente, onde ele fala que mais de 600 cidades brasileiras, municípios brasileiros, já trabalham de forma sistemática com orçamento participativo, inclusive a cidade de São Paulo. Porque o orçamento participativo ficou como uma espécie de uma chancela, né,
coisa petista, né? Que foram eles que criaram, mas quer dizer, quando se percebe a importância de determinado fenômeno, vem cá, vou copiar, qual o problema? Não há problema nenhum. E vamos aperfeiçoar o sistema, né? Um fenômeno importante que passa a ocorrer também são os tribunais de contas, por exemplo. Abrandarem, não é simplesmente afastar, mas abrandar o sistema ato a ato, onde eu controlo cada ato da administração pública, cada um daqueles. Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, Belo Horizonte emite mais ou menos 3.500 empenhos por mês. Tem por volta de 400 ordenadores de despesa. Imagina, eu sair examinando ato a ato da administração. Você abandona um pouco isso. Então, totalmente. Examina, pega por amostra, eles começam a trabalhar política pública dentro de uma auditoria de gestão. O Tribunal de Contas da União, seguindo esse modelo do PNUD, do qual eu falei agora há pouco com vocês, seguindo essa orientação das instituições superiores de controle, que é a ITOSAI, estão passando a trabalhar dentro dessa sistemática. Com total eficiência? Ainda não. É um caminho, isso é um processo, isso é um iter, né? Eu tenho um objetivo a alcançar, eu começo a trilhar esse objetivo. Então, a auditoria de gestão passa a se incorporar, passa a integrar as mais modernas técnicas de controle da administração. Celso Antônio Bandeira de Mello esteve no Tribunal de Contas em março, agora desse ano, nas comemorações, em setembro do ano passado, as comemorações de 70 anos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e ele fez um comentário que é absolutamente verdadeiro. Disse que o Brasil, que a administração pública brasileira, é má prestacionista de serviço. Ele diz, olha, eu diria que é muito pior controlador, porque não controla nada, ou quase nada. E isso, gente, ocorre em todas as áreas. No mesmo seminário que eu citei aqui do Carlos Maia da Silva Veloso, no seminário de Constituição e Crise Política, onde ele falou daquelas condições precárias do eleitorado brasileiro, ele também falou e assumiu, fez uma meia-culpa. O sistema da justiça eleitoral brasileira falhou. Nesse escândalo, nessa excrescência do mensalão, a justiça eleitoral brasileira falhou. E nós precisamos incorporar métodos mais eficazes para controlar. Intenção nós temos, mas, enfim, falhamos, assumimos que falhamos. Vamos melhorar, é um compromisso que a gente assume. No campo do meio ambiente, crimes ambientais ocorrem quase todas as semanas no país. É barragem de rejeitos que rebentam. Onde é que está o controle de monitoramento dessas barragens? Não tem. É eficaz o sistema de controle operado pelo Tribunal de Contas? Pelo sistema Tribunal de Contas, não de Minas Gerais, com todos. Está eficiente? É isso que a sociedade espera dessas cortes de contas, dessas cortes de controle? O que pode ser melhorado? Vamos melhorar, vamos discutir. Vamos discutir e aperfeiçoar. Né? Isso é fundamental. Essa questão que eu acabei de falar de eficiência, comumente se faz muita confusão. Eu estou terminando, tá, Maria? Comumente se faz muita confusão em torno do que seja essa tridimensionalidade da eficiência, né? Eficiência, a economicidade, a efetividade. Eficiente é quando eu tenho um projeto a ser realizado, eu realizo o projeto com as condições que me estão disponibilizadas, com os recursos que eu tenho disponibilizado para a execução daquele projeto, sem aumento dos custos previstos inicialmente planejados e mantendo um padrão de qualidade. Se eu conseguir operar dentro desse quadro, eu estou sendo eficiente. Se eu conseguir ainda, com esse mesmo quadro, baixar os meus custos, eu estou conseguindo ter uma economicidade na minha ação administrativa. E eu serei efetivo no momento que o produto, o resultado de tudo isso, for uma ação comunitária, uma ação social voltada para o benefício da comunidade. Aí eu estou sendo efetivo. Será que nós somos efetivos no dia a dia da administração pública? Pega, por exemplo, apenas por exemplo, estou fazendo crítica e não estou apontando, apenas porque eu acho que o exemplo é interessante e ele é bem exemplificativo. Esse projeto Processo do Governo do Estado de Minas Gerais é um projeto largo, muito extenso, está atendendo inúmeras demandas de acesso, de ligação, né, dos nossos municípios. Mas vamos pegar um exemplo, um dado. Suponhamos que... Qual é o seu município? Urucuia. Suponhamos que Urucuia está precisando de um acesso à principal BR que passa na região. Ou então
um acesso a uma estrada vicinal da própria região. Ela vai utilizar os recursos que estão disponibilizados para ela, as condições administrativas que estão disponibilizadas, vai trabalhar os planejamentos que foram realizados, com as verbas orçamentárias previstas para aquela obra, e vai fazer tudo isso mantendo um padrão de qualidade e sem elevar custos. Se ela fez isso, ela foi eficiente. Se ela conseguir reduzir gastos, os custos dela, ela ainda terá sido econômica. Ela terá atendido os reclamos do princípio da economicidade. E ela será efetiva se essa obra foi entregue para a comunidade e ela foi importante para a comunidade. Mas olhem bem, imagine se essa estrada que você gastou todo esse recurso, passa 20 carros por mês nela. Você foi efetiva? Não foi. Não foi efetiva. A efetividade, ela é aquilatada, ela é mensurada na medida da importância de que o gasto público que você utilizou, nós estamos falando aqui de qualidade do gasto público. Muito comumente, e equivocadamente, se atribui à LFF um mecanismo apenas de quantificação do gasto público. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu arrecado 100 e gasto 100. Não estou importando com qualidade. Eu posso arrecadar 20 e gastar 20. E fazendo as mesmas coisas. Sem fazer gastos extras e gastos que às vezes não têm produtividade nenhuma, não tem sentido algum para a administração. Gente, só se consegue encontrar essa equação, esse ponto de equilíbrio, através do diálogo. Jamais através de monólogos de gabinete. É diálogo com a sociedade. Nós dispomos de tanto de unidades monetárias e temos inúmeras demandas para gasto desses recursos. Aonde nós vamos alocar esses recursos? É aí, neste momento, que se define a qualidade do investimento. E isso é muito importante que se faça, né? É muito importante que se compreenda essa estrutura. Gente, eu acho importante deixar o espaço para debate, mas eu queria mostrar essa frase, né, do Betinho, onde ele mostra a importância de que a gente possa ter orçamentos mais acessíveis, né, que nós possamos ter peças de relatórios da administração pública, onde qualquer cidadão possa compreender o significado e o alcance delas. Relatório de gestão fiscal não pode e não deve ser pegadinha, ser cilada para o cidadão medianamente informado. Todos nós temos o direito de compreender, né, e aprender o significado dos recursos das finanças públicas. Eu cito sempre, por exemplo, Curitiba. Curitiba me mata de inveja. Isso já tem alguns anos. Você entra no site da Prefeitura Municipal de Curitiba, vocês vão ver todos os planos orçamentários, todos, tecnicamente estruturados, numa linguagem rebuscada, tal. Mas do lado, um relatório, uma espécie de uma tradução do significado daquilo, para que o cidadão medianamente formado possa compreender. João, Maria, Pedro têm o direito de entender o que significa aquilo. Eles fazem isso. Eu escrevo, vira e mexe, mando e-mail para o professor de Belo Horizonte, falando, continuo morrendo de inveja. Fala, me apresento, quem sou eu, professor de direito financeiro, técnico de contas, e gostaria de ver, né, no nosso site algo disponibilizado ao nosso cidadão com as mesmas características ou semelhantes à da Prefeitura Municipal de Curitiba. Porque o nosso sistema jurídico, gente, não duvida disso, ele é bom. O problema nosso é que a gente pisa sobre a nossa Constituição todos os dias. Todos os dias. Fevereiro desse ano esteve no Brasil, pela enésima vez, um grande jurista, um grande constitucionalista e administrativista alemão, Friedrich Miller, professor da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que é um dos maiores centros de ciência, de produção de ciência da Alemanha. Ele esteve no Brasil e deixou todo mundo pasmo no auditório. Arranhou e muito bem português. Mas sabe para quem estou aprendendo português? Eu quero conhecer o constitucionalismo brasileiro, que é de excelente qualidade. Todo mundo enfiou na cabeça, morrendo de vergonha, né? Quem contou isso foi Marçal Justin Filho, tá? Em março desse ano. Escutei isso de Marçal Justin Filho, que estava presente no projetar. Nós vamos superar a síndrome de Lula, certamente, e seremos uma administração pública mais consentânea com o almejar da democracia que nós estamos precisando tanto no nosso país. Muito obrigado.